Queridos irmãos, boa noite, a paz de Cristo Jesus, amém? Louvado seja Deus, Deus proverá, que a bênção de nosso bom Deus esteja aí com você, com a sua família, comigo, com a minha família, com todos nós. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo da Palavra de Deus, aqui no livro de Êxodo, e hoje nós vamos, depois de ter estudado o tabernáculo, a presença de Deus no meio do povo de Israel ali no deserto, representado pelo tabernáculo. Nós vimos com muita minúcia como que Deus pediu para construir, e o propósito do tabernáculo era Deus caminhar no meio do seu povo, Deus presente no meio do seu povo em todo o tempo. O povo, ao olhar para o tabernáculo, ao ter a experiência de ver, de tocar, estaria com certeza sentindo, vendo a presença de Deus no meio deles. Não estariam só no deserto. A todo momento, Deus também quer nos deixar esta lição. Nós não estamos só no deserto da vida. Passado então o aprendizado sobre o tabernáculo, agora nós entramos no capítulo de número 32 de Êxodo, e nós temos usado como referência para o nosso estudo os estudos do professor Luiz Saião, que muito tem nos abençoado. Glória a Deus pela vida desse servo de Deus. Êxodo capítulo de número 32, nós vamos ver a triste e conhecida história do bezerro de ouro feito por alguns daqueles de Israel. O texto começa por dizer o seguinte: vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faz para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E Arão lhes disse: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os aqui. Então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro como um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: ó Israel, aí está o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Meus queridos irmãos, a todo momento Deus tem nos falado a respeito de aliança que ele fez com o seu povo, aliança que ele faz com o seu povo, coisa muito séria, aliança, acordo, contrato. A aliança de Deus foi mais do que um acordo, um contrato. Deus fez uma aliança de libertação com aquele povo, uma aliança orientadora no deserto, uma aliança gloriosa através da presença de Deus no meio deles, que conforme nós pudemos observar ali na figura do tabernáculo. Aí eu pergunto aos amados nessa noite: o que poderia esperar daquele povo diante de tudo que Deus fez e estava fazendo e ainda faria por eles? O que poderia esperar se não muito reconhecimento, muita gratidão, muito louvor, muita adoração? O que poderia se esperar se não um grande culto de libertação, de agradecimento daquele povo, uma grande festa de comunhão daquela comunidade para com Deus? É assim que nós procedemos quando somos reconhecedores dos benefícios que alguém faz por nós, principalmente os benefícios que Deus faz para nós. Somos gratos a Deus por tudo
e devemos ser. Deus tem sido muito bom para conosco, louvado seja Deus. Mas para nossa surpresa, nossa grande surpresa, o povo, na verdade, se voltou aos seus maus hábitos. O povo passou a praticar um dos piores pecados que a Bíblia nos mostra, relaciona. Um dos piores pecados que o ser humano é capaz de cometer contra Deus. Que pecado? O pecado da idolatria. Por que o pecado da idolatria é considerado um dos piores pecados? Porque quando cometido, a pessoa que comete o pecado da idolatria, ela está colocando Deus Todo-Poderoso no mesmo nível de igualdade de outros deuses pagãos. Ele está colocando no mesmo nível de igualdade de uma imagem. Ele está colocando Deus no mesmo nível de igualdade de uma estátua, de um amuleto, de um homem. Por mais benéfico que esta pessoa tenha sido enquanto vida, por mais benfazeja que tenha realizado, esta pessoa, esse objeto, jamais pode ser equiparado a Deus, nem em pensamento. Por isso que o pecado da idolatria é por Deus assemelhado ao pecado da feitiçaria. Quem adora a imagem, quem adora outros deuses, quem adora santo, quem adora santa, está cometendo, biblicamente falando, o mesmo pecado que um feiticeiro, que um bruxo, que um macumbeiro. É o que a Bíblia está dizendo. E foi exatamente a essa escala tão baixa, nos valores espirituais, que o povo de Israel agora acaba de descer, comparar a Deus a um Deus falso, a um ídolo, a um bezerro feito de ouro, pelas mãos deles mesmos. Por que eles fizeram um bezerro? Lembrança do Egito. Eles fizeram um bezerro porque no Egito havia uma série de deuses, e dentre esses deuses pagãos estava o bezerro. Bom, o texto bíblico nos fala que Moisés foi conversar com Deus no monte, e ali já se passaram cerca de 40 dias e 40 noites, e o povo já se cansou de esperar por Moisés. O povo se cansa com muita facilidade. O povo perde a paciência com muita facilidade. Quando estava 400 anos cativo, não foi muito tempo para se cansar. Agora apenas 40 dias já é motivo para cansar, para recuar, voltar atrás e, como diz aí, chutar o balde, né? Muito bem. O povo busca Arão, e aqui reprovável a atitude de Arão. Arão era um líder, irmão de Moisés, acompanhou desde o início todo o processo de libertação, foi com Moisés conversar com Faraó, foi várias vezes intercessor também. E o lamentável é que o texto diz que Arão ajuda o povo a modelar esse bezerro de ouro. Acompanhe comigo aqui no verso de número 5. Vendo isto, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, eles se levantaram cedo, ofereceram sacrifício e trouxeram ofertas pacíficas. O povo sentou-se para comer e beber, e depois se levantou para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque o povo que tiraste da terra do Egito
se corrompeu. Queridos irmãos, eles fizeram uma espécie de festa. Eles fizeram uma espécie de festa de sincretismo religioso. Ali era como se houvesse uma mistura da crença no Deus que havia tirado-os do Egito, agora com aquela crença daquele bezerro de ouro que eles acabaram de fazer. Era uma mistura de crença, de fé, de religião. Essas coisas não agradam a Deus. Existem pessoas que não sabem o que quer, não têm a mínima experiência no mundo espiritual, metafísico. São pessoas que para elas valem tudo. O importante era ser respondida nos seus queixumes, nos seus lamentos, nas suas preces, nas suas orações. Na sexta-feira está num lugar pedindo algo em termos de oferenda. No sábado já está em outro lugar, numa comunidade, pedindo reza. No domingo já está numa outra comunidade cristã pedindo oração. Ora, mas que coisa é esta? Um sincretismo de espiritismo com catolicismo, com protestantismo, com cristianismo. É uma mistura que, na verdade, no final, nem a pessoa sabe o que quer e nem sabe onde ela começou, onde está, nem para onde ela caminhará. Que fica claro, e o texto vai nos deixar bem claro, que Deus não gosta desse sincretismo. Para Deus, é santo ou profano. Para Deus, é verde ou é amarelo. Para Deus, é certo ou errado. Para Deus não tem meio termo, para Deus não tem em cima do muro, para Deus não tem tatear entre dois senhores. Então, o texto bíblico diz que eles fizeram uma verdadeira farra, um carnaval, um povo que fez uma grande festa para adorar um bezerro de ouro. O verso 7 diz que Deus se indignou, ficou muito triste, ficou muito chateado. A palavra usada aqui, então o Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Desce, se desviou do caminho que ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição, adoraram, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: aí está, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Que maldade fizeram nesse momento para com Deus. Não foi bezerro de ouro, foi Deus. E observem, meus irmãos, que o próprio Deus agora diz o seguinte: tenho observado esse povo e vi que é um povo muito obstinado. Agora deixa-me, para que a minha ira se acenda contra ele, e eu os destrua, e farei de ti uma grande nação. Olha que coisa interessante. Surpreendentemente, depois de Deus ter demonstrado a sua tristeza, a sua indignação, Deus agora diz para Moisés: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou transformar você numa espécie de Noé. Eu vou começar tudo de novo a partir de você. Mas também eu vou acabar com esse povo pecador. Eu vou acabar com esse povo perverso, esse povo idólatra. Esse povo é digno de condenação, porque esse povo quebrou a aliança. Moisés, bastou você dar as costas para esse povo, e esse povo agora faz um bezerro de ouro e vai adorar esse bezerro de ouro e me coloca e me troca por esse bezerro de ouro. Não há como caminhar com esse povo. Um povo que caminha em direção à idolatria. Aqui está o lamento, a tristeza de Deus. E Deus diz: eu vou acabar
Contudo, Moisés, e você será líder agora de uma grande nação. Irmãos, impressionante ver aqui o papel de Moisés. Nesse momento, Deus faz um teste com Moisés. É bem verdade, um teste. E nesse teste, Moisés passa com nota 10. Por quê? Porque ao invés de se preocupar consigo, ao invés de se orgulhar, porque foi o único que naquele momento se achou graça aos olhos de Deus, ao invés de realmente concordar com aquele povo pecador que realmente merecia a condenação e a destruição, Moisés aqui tem um gesto nobre, um gesto que mostra que Moisés cresceu, amadureceu, já não é mais aquele Moisés intempestivo que briga de palavras pesadas, que mata um egípcio. Moisés que foge, Moisés que diz que não está preparado, Moisés que diz que não é com ele a missão, Moisés que foge para o Egito. Aqui a gente vê um Moisés completamente amadurecido, um Moisés que passa no teste. Que teste, meus irmãos? Observe que agora Moisés suplica a Deus em favor do povo. Olha que coisa linda o verso de número 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus: ó Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com sua grande força e com mão forte? Por que permitiste que os Por que permitir que os egípcios digam no futuro: ah, esse Deus tirou esse povo para poder matá-lo e destruí-lo lá no deserto? Ó Senhor, volta a tua ira ardente e arrependa-te deste castigo contra este povo. E ele diz mais: Senhor, lembra da promessa que foi feita a Abraão, a Isaque e a Jacó, independente desse povo, os teus servos, que o Senhor multiplicaria as suas descendências como as estrelas dos céus, como o pó da terra. Sim, Senhor, toma posse desta promessa que o Senhor fez. E com esses argumentos de súplica, com esse argumento de intercessão, com o coração derramado diante de Deus, olha que coisa linda acontece no verso 14. E o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria ao povo. A melhor tradução para esse texto aqui, porque Deus não se arrepende, Deus não é pego de surpresa. Deus jamais é como o ser humano que se arrepende do que faz. A melhor tradução é: Deus se entristeceu. E de fato, realmente, se entristeceu pelo fato do povo ter feito o que fez. E Deus se entristeceu, e entristecendo, ele então recua a destruição que estaria fazendo aquele povo. Glória a Deus, porque o coração de Deus pode até se entristecer, mas ele é tardio em irar-se para conosco os nossos pecados. Então, irmãos, o texto bíblico nos diz que Moisés, verso 15, voltou e desceu com as 2 tábuas do testemunho, escrita dos 2 lados, escrita pelo próprio punho de Deus, e ao descer ele encontra com Josué e ouve o barulho do povo gritando, e eles perguntam: o que está acontecendo? Eu estou ouvindo gritos, e parece gritos de quem está vindo de uma guerra, um som de pessoas cantando. O que está acontecendo? E o verso de número 19 nos diz que quando eles chegaram no acampamento, meus irmãos, que eles viram o bezerro de ouro, as danças, Moisés se encheu de fúria e jogou as tábuas da lei no chão, despedaçando-a na base do monte. Em seguida, irmãos, ele pegou o bezerro de ouro e o queimou e o triturou até o bezerro virar pó. E a Bíblia diz que ele espalhou na água e deu a água para que os israelitas pudessem beber. É assim que se faz com tudo aquilo que quer tomar o lugar de Deus, que tenta se aparelhar a Deus.
Moisés não quis conversa. Não quis saber se aquilo ali era só uma imagem, que aquilo era só um enfeite, que aquilo ali representava só uma lembrança, que aquilo ali era como se fosse um retrato da mãe, do pai, da avó. Moisés não quis saber se aquilo ali era algo só simbólico. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que ele destruiu, ele queimou, ele triturou, ele fez virar pó e jogou na água. E ainda fez com que os idólatras bebessem do pó que aquilo ali sobrou. Não tem acordo com Deus. Idolatria é pecado. E pecado sério diante do nosso Deus. E a Bíblia nos diz que ato contínuo, verso 21, ele repreendeu Arão. Arão, o que você fez a esse povo? Arão, o que você fez ao fazer esse povo cometer tamanho pecado? E por causa desse pecado, irmãos, a Bíblia nos fala que o Senhor ordenou que os levitas, lá no verso de número 28, através das suas espadas, matassem naquele dia cerca de 3.000 daquele povo que estava naquele carnaval, naquela festa orgiástica, naquela festa contrária a Deus, naquela festa que entristecia a Deus, que entristeceu Moisés. Naquele dia, houveram 3.000 mortes desnecessárias. E Arão, com certeza, fez parte de tudo aquilo. Olha, irmãos, que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. A Bíblia diz que então houve arrependimento. E no verso de número 29, Moisés tinha dito: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje o Senhor vos conceda a bênção. Consagrai. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: cometeste um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer expiação pelos vossos pecados. Eu vou conversar com Deus. Talvez Deus tenha misericórdia e Deus perdoa os pecados. E Moisés subiu e foi falar com Deus. E assim Moisés voltou ao Senhor e disse: esse povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Mas agora perdoa-lhe o pecado, ou ao contrário, risca-me do teu livro que escreveste. Que coisa impressionante, irmãos. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Moisés amou tanto aquele povo, irmãos. Moisés passou a amar tanto aquele povo. O mesmo Moisés que havia cometido tantos erros no passado, agora criou um amor tão profundo por esse povo, ao ponto de que, quando percebeu que Deus o destruiria, Moisés sentiu que parte dele também seria destruída. Senhor, se for para destruir esse povo, que também risca-me do teu livro da vida. E Deus responde para ele: Moisés, eu vou riscar do livro da vida somente aquele que tiver pecado contra mim. E no caso, Moisés não tinha. E aqui a gente caminhando, meus irmãos, para o final, a gente observa como que é a fragilidade do homem. Olha, irmãos, da mesma forma que Arão, um grande servo de Deus, há pouco tempo atrás, realizava um grande projeto nas mãos de Deus. Agora ele é usado pelo inimigo para levar 3.000 pessoas à morte e à destruição. Olha, eu digo aos irmãos uma coisa com essa Bíblia Sagrada nas mãos.
Se existe uma coisa que nós não podemos fazer jamais, é desviar do princípio da palavra de Deus. É ter a Bíblia Sagrada como a única regra de fé e prática e conduta. Hoje em dia existem muitas vozes, existem muitos líderes, existem muitos pastores, existem muitos apóstolos falando em nome de Deus. Mas a única palavra que merece crédito é aquela palavra que é extraída desse livro. Assim diz o Senhor. Se passa pelo crivo da Bíblia, ela deve ser aceita, obedecida e praticada. Mas qualquer ensinamento que não tenha base na Bíblia, que tenha uma fonte diferente da Bíblia, ele é espúrio, ele é mentiroso, ele é sagaz, é idólatra, é diabólico. Fique sempre com a palavra de Deus. É por isso que você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer a Bíblia. Como os bereanos, lá em Atos capítulo de número 13, quando o apóstolo Paulo pregava a palavra de Deus, eles conferiam na Bíblia e testificavam que aquilo que ele estava dizendo é verdade, era verdade. Então, quando a palavra de Deus estiver sendo pregada, você também tem que ter o conhecimento suficiente para saber que é verdade ou se não é verdade. Porque senão, por falta de conhecimento, pode perecer você e a sua alma, a sua família. Conheça a palavra, leia a palavra, coma a palavra, venha digerir a palavra, para que a sua alma viva, para que a sua fé seja robustecida. Aquele povo errou muito pela liderança fraca que Arão, naquele momento, exerceu sobre a vida deles. Arão perdeu uma excelente oportunidade de dizer para aquele povo: não, assim diz o Senhor, nós saímos da terra da idolatria, não é para voltar para a idolatria. Nós temos um Deus único, somente a Ele devemos adorar, somente diante dEle devemos nos prostrar, somente diante dEle devemos fazer as nossas gratidão e também as nossas oferendas. Somente a Ele, somente a Ele, somente a Ele, porque foi Ele que nos tirou da terra da servidão. Ao mesmo tempo que nós temos um homem que era abençoado, agora veio ao fracasso, nós também temos um homem que era um fracasso como Moisés, agora se torna uma bênção para a vida daquele povo. Deus não destrua esse povo. Deus, dê mais uma chance a esse povo. Senhor, se for para o Senhor destruir esse povo, que o Senhor também risca o meu nome do livro da vida, do teu livro, em reconhecimento ao pedido, ao clamor, à súplica de Moisés. Deus deu mais uma chance àquele povo. Moisés aqui prefigurando Jesus Cristo, o intercessor ali na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Naquele momento Deus destruiria a humanidade inteira. Mas pela súplica de Jesus, Deus deu à humanidade mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. Louvado seja Deus, o Deus que nos dá mais uma chance. Queridos irmãos, ao encerrar aqui, a minha oração é que você também passe no teste, assim como eu, como Moisés passou, com excelência. Que Deus abençoe o seu coração. Que o seu coração seja parecido não como o coração de Arão, que levou o povo para o bezerro de ouro e para distante de Deus, mas que o seu coração seja cada vez mais parecido com o coração de Moisés, que decidiu se prejudicar em favor do povo na sua súplica com relação a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus Cristo, a sua família, a todos nós. Amém. Querido Deus, maravilhoso Pai, nos dê um coração
voltado para a tua santa e bendita palavra. Que a tua palavra seja, Pai querido, a nossa única regra de fé, de prática e de conduta. Que possamos ensinar os nossos filhos a caminhar na tua palavra. Que possamos orientar a nossa família, o nosso cônjuge, a andar segundo os preceitos do Senhor. Ó Deus, e que nós possamos viver esse evangelho e pregar esse evangelho aos nossos vizinhos, onde trabalhamos, onde estudamos, a toda criatura, conforme mandamento do Senhor. Porque a única palavra que o Senhor reconhece na face da terra é a Santa Bíblia, palavra do Senhor. Continue nos abençoando, Pai, durante o decorrer desta noite. Nos dê uma boa noite de sono e de descanso tranquilo e um dia de vitória na tua presença. É a oração que nós fazemos em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, rogando perdão pelos nossos pecados, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. O nosso Deus proverá. Louvado seja Deus. Amém.